Olá, eu vou apresentar agora o experimento de destilação matelada. A equipe é constituída por Bruno Santos, João Carlos, Laís Reis, Taina Leal, que sou eu, e Thaís Queiroz. Né? As características do processo de destilação são que a alimentação é introduzida no sistema apenas uma vez, no fervedor, onde é aquecido e vaporizada. O vapor formado é rico no componente mais volátil, né? É condensado e recolhido. As correntes representadas tratam-se de quantidades e não de fluxos, visto que é um processo descontínuo, né? E não ocorre retirada do produto de fundo, de modo que o líquido remanescente no fervedor se chama resíduo. Este é rico no componente menos volátil, né? Existem dois modos de operação, destilação batelada, o modo com o refluxo constante e que a fração molar do destilado vai ser variável, e o modo que a fração molar vai ser constante, só que aí o refluxo vai ser variado. É o objetivo comparar as frações molares obtidas por diferentes métodos, refratometria e dessimetria ao longo do tempo, analisar o desempenho da destilação descontínua, calcular a recuperação de etanol, analisar o comportamento das temperaturas no último prato da coluna e no fervedor, calcular o número de estágios teóricos por McCabe e a eficiência global e discutir o que acontece ao ligar o fervedor, no máximo em refluxo total. Né? Equipamentos materiais, bancadas de destilação, proveta, graduada, tubo de ensaio, vaios de amostra, piquenômetro, cronômetro, balança analítica, refratômetro, água destilada, etanol e lenço de papel. O procedimento de forma reduzida, preparar 20 litros da mistura etanol-água, colocar 5 litros no balão de fundo e retirar uma amostra para análise por refratometria e piquenometria, ajustar o refluxo no valor fixado e ligar o aquecedor no fervedor, mantendo 2,2 amperes de corrente, ligar o cronômetro, coletar todo o destilado a cada tempo estabelecido, de 13 a 15 minutos, e colocar as amostras no banho térmico a 20 graus Celsius, anotar o tempo, a temperatura do topo, a quantidade coletada, medir a massa de um piquenômetro cheio de cada amostra, medir o índice de refração de cada amostra, anotando a temperatura. Após o tempo estabelecido, retirar a amostra do fundo, para também medir por piquenometria e refratometria, parar o cronômetro, passar o refluxo para total e ligar o aquecedor no máximo, né? Observar o que acontece na coluna. Aí, os resultados de discussões. Primeiro, a gente fez o quê? Calcular a fração molar por refratometria. Para isso, a gente traçou a curva de calibração, né? E a gente gerou a equação dessa curva, né? A gente mediu não, né? A gente tinha os dados do índice de refração, né? Dos ensaios que foram fornecidos. Então, a gente pegou esse índice de refração, jogou aqui na equação e conseguiu a fração molar de etanol por essa metodologia. Já para calcular a fração molar por dessimetria, piquenometria, né, a gente pegou os dados da tabela alcométrica fornecida no roteiro experimental, né? Com esses dados, a gente conseguiu traçar a curva, né, de calibração, gera a equação, né? E aí a gente precisou calcular a massa específica. Para achar a massa específica, a gente precisava da massa da solução. E a massa da solução é a massa total, né, do piquenômetro com a solução dentro, menos a massa do piquenômetro vazio que foi fornecido o dado, né? E aí a gente precisava também do volume do piquenômetro, né? Que vai ser igual a massa de água dentro do piquenômetro dividido pela a massa específica da água, que foi 8,6 ml, né? Esse volume do piquenômetro. E assim a gente conseguiu encontrar a massa específica das soluções. E aí foi só jogar aqui na equação e a gente conseguiu achar a fração molar por essa metodologia. A fração molar de etanol. Aí a gente aqui compara
as frações molares de etanol pelos dois métodos, gerou aqui o gráfico em função do tempo, e a gente vê que o erro é grande entre os dois métodos, e a gente percebe também que o método mais preciso foi o de decimetria. Por quê? Porque era esperado que essa fração molar variasse, já que o refluxo é constante e, né, é um sistema descontínuo também, né? Então, a tendência, já que o refluxo é constante e é descontínuo, a tendência é que essa fração molar diminuísse, né? E aqui tá com a tendência parecida, né? Com o que a gente esperava. E aqui não, né? Refratometria não. Então, a gente considerou que a fração molar, pelo método da decimetria, é mais precisa. Então, a gente utilizou esses dados para as análises posteriores. Aí, a gente calculou a concentração das soluções. Para isso, a gente considerou que o volume da solução é igual à fração molar do etanol vezes a massa molecular do etanol, né? Para achar a massa do etanol, 1 menos a fração molar do etanol, que aí corresponde à água, né? Vezes a massa molecular da água. É dividido pela massa específica da solução que a gente achou. E aí é só pegar essa fração molar do etanol e dividir pelo volume da solução. E a gente acha a concentração de etanol em cada amostra. Então, aí a gente quer avaliar o desempenho da destilação descontínua no refervedor, né? A gente sabe que, inicialmente, a fração molar de etanol no refervedor vai ser a fração molar da alimentação, né? E a gente pode calcular essa fração molar de etanol no refervedor no tempo final, né? Teoricamente, já que experimentalmente a gente tem um valor. Então, para calcular, teoricamente, a gente utilizou essa equaçãozinha aqui. Então, para calcular essa equação, foi necessário a gente achar, né, a quantidade de mol de F, né? Como a gente tem a concentração e a gente sabe que é 5 litros a alimentação, a gente acha, né? A gente tem essa fração molar da alimentação, né? A gente tem a fração molar do destilado, da última amostra de destilado. A gente quer achar XB. Para achar o B, é só fazer o balanço de massa. Se a gente tem a quantidade de mol do destilado, é só diminuir de F, que a gente acha a quantidade de mol de etanol em B, né? E para achar a quantidade total de mol na solução, a mesma coisa, é só diminuir. A gente tem aqui de F, porque a gente tem a fração molar, então a gente acha, e é só diminuir que a gente acha aqui. E aí, jogando na equação, a gente acha que o XB é igual a 100%, né? Então, a gente teve aqui um erro alto, um erro relativo alto, né? Porém, era esperado que realmente a porcentagem final de etanol no resíduo, né, não diminuísse tanto, porque a quantidade de líquido retirado de destilado foi pequena, entendeu? Então, assim, a gente sabe que todo experimento, né, tem seus erros, e também essa fração molar de 2%, ela foi analisada daquele líquido que foi tirado no final de tudo. Então, já tinha passado um certo tempo que tinha tirado o último destilado para tirar essa amostra no refervedor. Então, isso também influencia. Então, né, isso agrega aí no erro também. Então,
Aqui a gente tem o quê? A gente analisou o comportamento das temperaturas no último prato e no refervedor. A gente notou que, à medida do tempo, a temperatura, ela aumentava levemente, mas aumentava. E era o comportamento esperado, já que o que acontece? A gente está o quê? Destilando um componente mais leve, né? Que tem um ponto de ebulição menor, entendeu? Então, se esse componente mais leve sai, fica mais componente pesado, que tem um ponto de ebulição maior, e então a temperatura, né, vai ser o quê? Vai se elevar, né? Só que como a quantidade de destilado que saiu foi pequena, essa variação, esse aumento de temperatura foi bem sutil. Aqui, né, a gente calculou a recuperação total de etanol a cada intervalo de tempo, né? Para isso, a gente foi calculando a massa de etanol, né? Já que a gente tinha a concentração, o volume, foi possível, né, calcular essa massa e a porcentagem, né? Já que a gente também tem a massa total da alimentação. E a gente calculou e a gente teve uma recuperação de 14% de etanol no destilado. A gente também calculou a fração molar dentro do refervedor ao longo do tempo, né, o XB. Para isso, a gente pegou o número de mols do refervedor de etanol, dividiu pelo número de mols total, né, da solução, né? A gente sabe o quê? Que o número de mols do refervedor vai ser o número de mols anterior de etanol menos o que sai no destilado, né? Um balanço de massa. O que sai no destilado vai ser o quê? A quantidade retirada vezes a concentração daquela solução. E a gente acha esse número de mols no refervedor em cada tempo. O número de mols total é a mesma coisa. A gente sabe o número de mols que tem no início e a gente tira, né, pelo número de mols total, né, do destilado, né, que sai, né? E aí, por que a gente calculou essas frações de B? Justamente para poder fazer as linhas, né, de operações de retificação, né, de todos os tempos, né, já que varia com o tempo a fração molar do destilado e do refervedor. Então, a gente fez aqui, calculou todas essas linhas de operação e a gente verificou que é paralelo, né? Porque o refluxo é constante, como a gente já tinha visto na teoria, né? Aí aqui os pontos que a gente utilizou, né, para a linha de retificação, que foi a fração molar na destilação e a fração molar aqui no refervedor, e aqui achei esse ponto por essa equação, né? E aqui a linha de alimentação, né, que é a fração molar na alimentação, e aqui esse ponto a gente estimou, né, graficamente, né? A gente também calculou um número de estágios, né, fazendo o desenho aqui, e a gente achou 3 estágios, né? E a gente fez isso para 3 tempos, o da amostra 1, da 5 e da 9. A gente verificou que as 3 amostras tinham 3 estágios. E aí sim a gente pode calcular a eficiência global, que é o número de pratos teóricos e o número de pratos reais, que é 11, e o teórico, que é 2, já que um estágio é o refervedor. E a eficiência deu 18%, né? Quando liga, né, o refervedor no máximo em refluxo total, o que acontece? Todo o vapor do topo do condensado irá voltar para a coluna. E sem saída de produtos de fundo, o que acontece
acontece arraste e inundação dentro da coluna. É possível concluir que o método da dessimetria foi mais preciso que o da refratometria. As frações molares variam na destilação descontínua, a refluxo constante. A temperatura dos pratos e fervedor aumenta à medida do tempo com a retirada do destilado. A recuperação total de etanol foi de 14%. A linha de operação de retificação, as linhas, são paralelas a refluxo constante. O número de estágio é igual a 3 com a variação do tempo. E de XD e XB, a eficiência global média da coluna é de 18%. E, por fim, o refluxo total em um sistema descontínuo causa arraste e inundação dentro da coluna. E essas são as referências. Obrigada.